Sra. Isabel, antes de mais, obrigada por ter aceito o convite aqui do canal de Obrigada. estúdio. Agradeço muito o seu tempo e a sua disponibilidade. Eu quero começar por lhe perguntar se existem bons e maus alimentos. Se há aqui alguma diferença. Existem bons e maus alimentos. Ou seja, há coisas boas, úteis e que dão prazer e que se metem pela boca e que são digeridos, e há coisas más que à mesma podem entrar pela boca e ser digeridos, mas que fazem mal à saúde. E nesse aspecto, de um modo geral, os alimentos que são de evitar são os doces e as gorduras. Ou então só os comer por exemplo, enchidos. Enchidos não é um bom alimento. E, portanto, nós devemos ingeri-los só uma vez por semana ou em dias de festa. Que pacotes de batatas fritas devem ser eliminados totalmente. É uma coisa mesmo má. Porque tem tudo o que é mau. Tem gordura, tem muitas calorias, são verdadeiramente uma coisa que não tem sal, e, portanto, os pacotes de batatas fritas deviam ser eliminados. Acabam por ser até, alimentos vazios, não é? Porque até se come um pacote inteiro, mas não se fica saciada. Não tem... Ainda por cima, exatamente. E nós precisamos de comer todos os grupos alimentares. Precisamos desses grupos todos. Nós precisamos de frutas e vegetais, precisamos dos produtos que têm mais proteínas, que são o peixe, a carne e os ovos. Precisamos dos produtos que têm hidratos de carbono complexos, que são, convém dizer isso, porque os outros também são hidratos de carbono, só que esses que acabou de falar, as batatas, o arroz, as massas, o feijão, o grão, são hidratos de carbono complexos e são mesmo necessários, porque contêm coisas que não estão nos outros alimentos, que são vitaminas e sais minerais, que estão ali, que não estão nos outros. Portanto, são mesmo necessários. E quando se faz uma dieta muito restritiva, isso pode levar a um excesso de peso. Portanto, a pessoa restringe tanto e que depois acaba por ser o oposto. Depois tem tanta fome que acaba por comer ainda mais. Quando as pessoas têm excesso de peso e querem perder peso, eu estou a chamar excesso de peso a tudo o que fique acima de um índice de massa corporal de 25. Para as jovens, considero 25 de índice de massa corporal. Se fosse uma pessoa mais velha, se for uma pessoa mais velha, de 60 anos, 70, não vou considerar esses 25, considero 30, porque a partir de 30 é que é a obesidade. Portanto, se essa pessoa, por razões do seu próprio corpo, daquilo que gosta do seu próprio corpo, ou por razões de saúde, quer perder peso, e há sempre razões, acima de 30 há sempre razões de saúde, então essa pessoa deve fazer uma dieta com restrição de calorias. Mas essa restrição deve ser de tirar 1000 calorias. Uma mulher geralmente precisa de 2200, um homem de 2500. Então, se for uma mulher, se for uma rapariga, tira 1200 calorias. É restritiva. Uma dieta que se tira 1000 calorias é restritiva, é hipocalórica. E é a única forma de perder peso. Mas não é muito restritiva. E essa pessoa vai perder peso. Se fizer essa restrição, vai perder peso. Mas eu muitas vezes vejo raparigas com a ideia de perderem peso, em vez de tirar estas 1000 calorias e comerem 1200 por dia, passam a comer 800 por dia, 500 por dia, e isso é muito mal. Vai fazer muito mal à saúde. Porque a pessoa vai perder peso, de facto, às vezes sem necessidade. Muitas vezes eu vejo raparigas que olham para o corpo e acham que têm gordura a mais, gordura a mais nas ancas ou gordura a mais no rabiosco, acham que têm gordura na barriga sem terem gordura nenhuma, têm a que é necessária por baixo da pele. E vejo essas raparigas perderem muito peso, com uma dieta muito restritiva, e em seguida, se estiverem a tomar a pílula, não perdem a menstruação. Mas se não estiverem a tomar a pílula, perdem a menstruação.
E isso é muito mau para a saúde. Chama-se isto anorexia nervosa. Nem toda a gente aguenta esta restrição, também em termos biológicos, certo? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Se essa pessoa estiver com essa tal restrição muito grande durante uma semana, isso não tem problema. Mas se a pessoa persistir nisso, achar que está a gostar muito de estar naquilo e persistir nisso, então isso dá grandes consequências no organismo. Altera as hormonas, a pessoa deixa de ser, se for rapariga, deixa de ser menstruada, vai afetar os ossos. Os ossos é das coisas que ficam mais afetadas com isto. E depois vai alterar a cabeça. Porque existe ali todo um ciclo, não é, doutora Isabel? É porque a pessoa acaba por gostar, eu vou aqui ver, a pessoa acaba por gostar daquilo, gosta de teimar consigo própria, de controlar. Torna-se até um bocadinho viciante, pode se tornar viciante. É um vício. E então, essa prazer, mas no fundo isso torna-se depois um prazer, controlar, ser capaz de vencer o seu próprio corpo, o seu próprio apetite, que é um jogo consigo própria, torna-se um vício e é muito mau. É muito mau para a cabeça, porque como todos os vícios, está lá sempre dentro da cabeça. Parece uma vozinha que não sai dali. Não sai dali. É uma obsessão constante, sempre aquilo ali dentro da cabeça, e como todas as coisas que ocupam a cabeça, uma obsessão, acaba por ser mesmo muito mal. E estas modas do detox e do jejum intermitente também podem ter aqui alguma interferência nesta busca de corpo perfeito, de querer ser magro, nesta busca? Claro que sim. Claro que não há corpo perfeito. Não há corpos perfeitos. A pergunta é, o que é o corpo perfeito, não é, professora Isabel? Não, eu sei, Inês, eu sei qual é a sua ideia. Mas é exatamente isso, para desconstruir a ideia do corpo perfeito. Porque cada pessoa nasce diferente, não é? A não ser que sejam gêmeos univitelinos, todos somos diferentes uns dos outros. E realmente viu-se, no século XX, em que as pessoas engordaram muito, que o excesso de peso pode estar relacionado com doenças a longo prazo, cardíacas, e artroses nos joelhos, sim, está relacionado. E então estabeleceu-se que os pesos desejáveis, não são perfeitos nem ideais, desejáveis, que ficavam ali numa faixa de pesos, que é a tal do índice de massa corporal entre do 30 para cima. São maus, não são desejáveis. E entre o 25 e o 30 é o tal excesso de peso ainda que pode ser corrigido e que não é grave. Portanto, os corpos saudáveis são aqueles que têm um índice de massa corporal até 25, entre 18,5 e 25. Isso é uma questão estatística. Viu-se isso nas companhias de seguros com uma razão estatística. E perdeu-se a ideia do corpo ideal e do corpo perfeito. Não, saudável. A questão que nós temos em cima da mesa é saudável. No tal índice de massa corporal entre os 18,5 e os 25. A ideia que se espalhou a certa altura foi de que as mulheres interessantes, bonitas, eram super magras, eram esqueléticas, como os modelos, não é? Como as raparigas que são modelos. E que isso é que era o tal ideal. Na antiguidade havia o ideal grego, dos cânones gregos, que eram aquelas estátuas que também não correspondiam à verdade. Ninguém tinha aquele corpo das estátuas, ninguém. Mas dizia-se o cânon grego. Portanto, conforme as épocas, não é? Estabeleceu-se que havia um determinado corpo, que isso é que era o que se devia ter. E as raparigas andam atrás disso, como é natural. É natural, porque a partir da adolescência
aumentam as hormonas femininas, as pessoas têm muito desejo de ter um corpo desejável, de corresponder a um determinado modelo. As raparigas estão em plena época em que querem ter namorados, portanto, querem ter um corpo que elas acham que é o desejável. Isso é perfeitamente natural. Nessa altura, as pessoas nem sequer pensam na saúde, não é? As É mais, pessoas. mais a estética, não é? Completamente. E isso é uma coisa normal, não é nada de extraordinário que assim seja. As pessoas só começam a pensar na saúde lá para os 40, 50, é que começam a pensar na saúde. Se fôssemos 2 séculos atrás, a perfeição eram senhoras muito abundantes, e que eram também um sinal de saúde, porque resistiam mais às doenças, não é? Portanto, há essa busca desse corpo. Esta moda das dietas, das várias dietas, corresponde a isso. As pessoas vão à procura do corpo ideal, e o jejum intermitente é uma das modas, mas também, muitas vezes, é também do corpo saudável, a tal busca da saúde. E o detox é um deles. Do detox é as duas coisas, é a busca da saúde e a busca do corpo ideal. Vejamos as duas coisas. O jejum intermitente, nós sempre achamos que era, quando digo nós, é os médicos, sempre achámos que fazer jejuns que era muito mau. Atualmente, não tanto nas pessoas, porque é muito difícil seguir pessoas e chegar a conclusões durante o tempo suficiente para termos uma conclusão. Há poucos estudos a esse respeito. Mas mais em laboratório, verifica-se que se o jejum for até às 12, 14, 16 horas, que pode ser útil. Vejamos, uma pessoa que jantou às 8 e depois dorme 8 horas, portanto já estamos aqui com 4 mais 8, 12. Se fizer mais 4 de jejum... Depois almoça, não é? E depois almoça. Se a pessoa não sentir mal-estar naquele período, mas, por exemplo, se tiver aulas às 9 da manhã ou às 8, não deve ir para as aulas sem comer, porque o cérebro não funciona bem sem comida. Se for fazer desporto a essa hora, vai consumir muita energia e, portanto, pode ter hipoglicémias e pode sentir-se mal. Os desportistas, por exemplo, levam sempre consigo aquelas garrafinhas que têm energia, têm açúcar, no fundo o que tem é açúcar. Portanto, vejamos, jejum intermitente 16 horas, 14 horas, 16 horas, para quem não vai trabalhar de manhã, ou não vai trabalhar fisicamente de manhã, ou para quem não tem aulas. Então, sim, é admissível. E há pessoas que se dão bem com isso e que perdem peso com isso, se depois, nas outras refeições, fazem um regime sem gorduras e sem hidratos de carbono, sem açúcares, sem doces. Se forem fazer açúcares e doces e gorduras, lá temos essa pessoa sem perder peso nenhum e muito descontente. Acaba porque nós acabamos por nos focar o que é o jejum, mas não o que é que a pessoa depois há de comer, não é? A seguir. E aí é que tem que ser sempre assim. Tem que ser sempre assim, senão corre mal. Em relação ao detox, o detox é um disparate. Intoxicações são aquelas que são provocadas por bactérias e chama-se a isso uma gastroenterite. E quando é muito forte... cuidados médicos, não é? Aí, nesse caso, sem ser isso. Aí tem que ir ao hospital e fazer soro e tomar antibióticos eventualmente. Isso é que são intoxicações. Depois há intoxicações, isto são as das bactérias. Depois há intoxicações por chumbo e por metais pesados, que são piores ainda, não é? Porque depois vão afetar bastante o organismo. E de resto, não há outras intoxicações. Nós, tudo aquilo que comemos e que pode ser em excesso,
é eliminado pelo fígado e pelo rim, ou então é acumulado sob a forma de gordura, se forem calorias em excesso. Mas intoxicações, assim, não estamos intoxicados. Quando estamos saudáveis, não estamos intoxicados, com um rim e um fígado a funcionarem bem. As bebidas detox, de modo que não são detox, não estão a desintoxicar ninguém. Mas como são feitas com vegetais e fruta, também não estão a fazer mal a ninguém. Também mal não, acabam por não fazer. É. E é possível... Quando são comerciais, quando a pessoa já compra as bebidas detox comerciais, eu nunca sei o que é que está lá dentro. E podem estar estimulantes. Pode estar guaraná ou café e excesso e, portanto, haver algum risco de estimulação a mais. E aí já não são detox, são estimulantes. Mas a pessoa sente-se muito bem porque fica arrebitada. Continua a comprar, não é? Acaba por ser Exatamente, é comercial. Está a ser enganada e continua a comprar. É. Isabel, e é possível manter um peso saudável dentro deste intervalo? Há aqui vários intervenientes que nos ajudam a manter este peso. É assim, as pessoas já nascem com alguma tendência ou para ter um peso abaixo da média, isso é para não lhe chamar magras, um peso abaixo da média, ou uma tendência para terem sempre um peso acima da média, depende do metabolismo de cada um. É muito influenciado por fatores que ou nascem com a pessoa ou são influenciados durante a gravidez. Muitos são hereditários, por exemplo, a resistência à insulina, que depois pode dar diabetes, outros são na própria gravidez. Portanto, as pessoas quando nascem já nascem com essa tendência, ou para ficarem nas médias, mas as médias, como são a média desejável é muito larga, há uma ponta em que as pessoas têm menos peso e outra ponta em que as pessoas têm mais peso e mais tendência para ganhar peso. E, portanto, todos nós devíamos fazer uma alimentação saudável e geralmente não fazemos. Porque aquilo que se come no prato é uma coisa. E no prato podemos pôr a regra que toda a gente fala e que eu digo sempre, que é metade do prato vegetais, a outra metade carne ou peixe ou ovos, em pequena quantidade, não é preciso ser muita, e depois os acompanhamentos com os tais hidratos de carbono, batatas, arroz ou massa. Isto é um prato saudável. Depois, a pequeno almoço, aos lanches, as pessoas podem e devem beber leite e laticínios em geral, iogurte, queijo, e pão, que é o mais simples. Pão de mistura é o melhor, mas pão é o mais simples. Isto que eu acabei de dizer, é uma alimentação saudável. E depois, quando há festas ou aos fins de semana, se a pessoa não tem problemas de saúde, não tem peso a mais, então pode comer aquelas coisas que não são saudáveis, mas comidas uma vez por semana não tem problema nenhum. São os tais enchidos, embora se tenha que ter atenção à qualidade alimentar das coisas, não é? E há muitas vezes marcas de referência que são boas, e os doces, porque os doces são uma coisa boa e também é natural que as pessoas gostem É o deles. tal equilíbrio, não é? Isso é o que é desejável e o que é saudável. Se a pessoa tem problemas de saúde ou se tem peso a mais, então aí temos que fazer restrições. Aqui a comida também pode ser um bocadinho um escape de quando a pessoa não se sente bem. Também pode... Emocionalmente. Sim, Emocionalmente. É assim, nós temos dentro da cabeça, não é no cérebro, porque isto do cérebro nestas coisas manda pouco. São as estruturas que estão no sistema nervoso central abaixo do cérebro. A pessoa pode ter na cabeça, no sistema nervoso central, os núcleos do apetite a dizer tenho que comer, tenho fome, e come, mas depois há uns outros núcleos, que são os mesmos do tabaco, do vinho, das drogas, que ficam lá, acesos, e que dizem, dá-me tanto prazer esta substância, dizem, para si próprios, a pessoa não usou. Dá-me tanto prazer esta substância que eu quero comer mais.
mesmo que o da fome já esteja apagado. E então há aquelas luzinhas lá dentro, quando a pessoa, por exemplo, é isso, quando a pessoa está enervada ou quando está triste, e então recorre, por exemplo, aos doces. Isabel, falou há pouco das pessoas que têm excesso de peso. Isto acaba por ser uma doença, e quem é obeso, isto é uma doença com múltiplos fatores, que ainda existe um bocadinho o estigma sobre a obesidade. Como é que podemos combater esse estigma ou fazer com que as pessoas percebam que é uma doença e que é difícil viver com ela? A obesidade é de facto uma doença, porque pode afetar vários órgãos, nomeadamente o coração e as articulações. É uma doença e tem que ser tratada como doença. Mas a sociedade, de facto, estigmatiza muito. E estigmatiza desde sempre. Eu muitas vezes ouço e tenho dificuldade em contrariar as mães que a todo momento dizem às raparigas que têm excesso de peso: tu estás gorda, olha que estás gorda, olha que a roupa assim não te serve, olha que tu tens que fazer dieta. E isto é uma constante, julgando que ajudam. Eu até já pensei em fazer um livro sobre isto, mas acho que as mães me ficavam a odiar. E Eu acho que as crianças iam agradecer, Isabel. porque, mas é uma coisa que francamente me dói muito, é essa atitude das mães, que julgam que estão a ajudar. Eu quando raparigas mais jovens entram para a consulta com as mães, eu hesito sempre, porque sei, mas depois cedo, para não arranjar uma inimiga. Porque vejo durante a consulta a mãe a dizer: estás a ver? Foi o que eu te disse, é isto que tens que fazer. Eu digo-lhe sempre, por mim, é tudo saudável. Por mim, a alimentação é tudo saudável. Eu nem sei porque é que ela engorda. Eu sei. É porque fora da mesa vai comer toda a espécie de coisas que engordam, que são aquelas que se apanham à mão e que engordam, não é? As bolachas, os chocolates, os bolos. Mas esta atitude da mãe não ajuda nada. Pelo contrário, não é? É como as pessoas que fumam e nós estamos sempre a dizer: não devias fumar, olha, o tabaco faz mal pode fazer o cancro de pulmão. Parece que ainda é Evidentemente, pior, não é? A pessoa é ainda pior. quer mais. A pessoa puxa do cigarro. A pessoa puxa do cigarro automaticamente. Claro que o tabaco tem que ser contrariado, mas não é assim. Não é assim. É por um médico a explicar bem as coisas, a possibilidade de cancro do pulmão, portanto, comecemos por isso, pela família. Pelas festas onde as pessoas vão e estão a ver o que é que a pessoa come. Não devias comer isso, devias era comer uma frutinha. Claro que uma pessoa não vai a uma festa para comer uma frutinha. Mas há de facto aqui uma estigmatização má, muito má, e depois que se reflete noutras coisas, não é? Sobretudo nos empregos, em que a corpulência das pessoas pode ser um entrave a ter um emprego. Quando uma pessoa é gorda, obesa, parece fraca, fracassada, que não tem força de vontade, não é? E aí o emprego pode ser aí. Pronto, então é gordo, se calhar, então vai ser menos produtivo. Se calhar não vamos contratar, se calhar vamos contratar uma pessoa mais magra. Isso acaba por ser uma É, ilusão, não é? porque a eficácia da pessoa não está nada relacionada com o peso. Nós, no Hospital de Santa Maria, fizemos uma estatística das senhoras que estavam na consulta e mais de metade, bastante mais de metade, tinha peso a mais, tinha excesso de peso, desde sempre, desde a infância, desde que tinham nascido, a maior parte até desde o nascimento. Quando uma pessoa me diz: eu já nasci com 5 quilos, ela nasceu com aquilo de metabolismo. É uma boa aproveitadora. São pessoas que são boas aproveitadoras de calorias, coisa que aqui há 1000 anos era uma maravilha, porque os seres humanos, 1000, 2000, 30.000, andavam à procura de calorias e, portanto, os bons aproveitadores era fantástico, os outros morreram, mas que atualmente não serve.
sobretudo a partir do século XX, em que apareceram outras doenças e as pessoas vivem o dobro. Portanto, há pessoas que são bons aproveitadores desde que nasceram. E, portanto, não têm culpa nenhuma, nem é uma questão de força de vontade. São bons aproveitadores. E estas pessoas, começar-se a falar de força de vontade ou de eficácia, é um disparate. E uma injustiça. E uma injustiça. Portanto, toda essa conversa da força de vontade e da preguiça ou não se mexe, é uma conversa, além do mais, injusta. É uma conversa muito injusta e devíamos, de facto, fazer o possível por espalhar isso, até porque em Portugal metade da população, seja homem, seja mulher, só tem pré-obesidade, excesso de peso, ou tem obesidade mesmo. E, portanto, é uma injustiça que toca a muita gente. E depois, sobretudo, às superobesidades. Porque as superobesidades são geralmente bons aproveitadores desde que nasceram, é raro não ser assim, e são pessoas como as outras, são cidadãos, cidadãs. Se nós temos esse espírito de aceitação das pessoas que veem mal ou não veem, se temos esse espírito de aceitação em relação a pessoas que podem ter problemas dos membros e não ter uma marcha correta, ou como deve ser, ou possível, porque é que não devemos ter em relação a pessoas que são, desde que nasceram, pessoas que são bons aproveitadores de calorias. E esse espírito devia ser assim. Qualquer dia escreva um livro sobre isso. Isabel, vamos terminar. Queria lhe perguntar, quem está a ouvir a nossa conversa, como e onde é que a pode encontrar? A mim? Sim. A mim, eu estou. Se procurarem Isabel do Carmo, está na net as minhas ligações, aquilo a que eu estou. A forma de me abordarem, do ponto de vista clínico. Isabel, agradeço muito o seu tempo e a sua disponibilidade, a sua ajuda. Obrigada pela ajuda. Obrigada eu pelo seu conhecimento e pela sua simpatia. Obrigada eu. Obrigada eu. Obrigada, um beijinho. Obrigada. Beijinho, tchau. Obrigada.